Abra a sua Bíblia em Juízes 4:4. Quem achou, diga amém. Quem está procurando, diga aleluia. A palavra nos diz em Juízes 4:4. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. 5. E assentava-se debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Só até aí. Algumas pessoas são líderes improváveis. Elas parecem não ter as características, irmãos, que geralmente nós associamos com a grandeza e poder. Por exemplo, Davi. É um exemplo claro, porque ele era um jovem pastor de ovelhas. Davi era um sonhador que escrevia cânticos, tocava harpa. Qualidades não procuradas quando você escolhe alguém para derrotar inimigos. Mas Deus chamou Davi, não apenas para ser um homem de guerra, mas também rei de todo Israel. Aí você me pergunta, por que, pastora Adélia? Deus chamou Davi para ser rei sobre Israel. Porque Davi tinha algo mais importante do que habilidade militar ou sangue real. Ele tinha fé em Deus. Ontem, quando a obreira deu testemunho, essa que congregava numa igreja, frequentava, segundo ela, um pé na igreja, outro no mundo, e quando mataram o filho dela, ela foi atrás de um pistoleiro para matar o assassino, e foi quando ela conheceu esse ministério, que tinha a placa de outra igreja, mas que conhecia o caráter dos pastores. Ela nasceu de novo com Cristo Jesus, ela resolveu perdoar e esquecer esse sentimento de vingança. Na época dos juízes, uma mulher chamada Débora, ela se tornou líder de Israel. Pelos nossos padrões, ela também era uma candidata improvável para essa tarefa tão importante. E a Bíblia fala pouco sobre as suas credenciais, a não ser que ela era esposa e mãe. O que não a qualificava para dirigir um povo, para dirigir um país. Mas Débora tinha a mesma vantagem que Davi. Ela tinha fé em Deus. Numa época, irmãos, em que Israel andava aos tropeços e cada homem fazia aquilo que parecia certo aos seus próprios olhos, Deus escolheu uma mulher de grande fé que estava disposta a segui-lo em obediência. As escrituras dizem que Débora era uma profetisa, significando que Deus lhe falava e ela transmitia a sua palavra, a palavra de Deus ao povo de Israel. Ela era uma juíza, então ela julgava as pessoas que vinham até ela para resolver suas contendas. Ela também era mãe e esposa. O feito mais conhecido dessa juíza e profetisa Débora ocorreu quando os israelitas clamaram a Deus por libertação depois de 20 anos de opressão sob o jugo de Jabim, rei de Canaã. O poderoso Jabim tinha 900 carros de ferro, eu pesquisei, e governava a partir de Azor, no norte de Israel. Débora vivia com sua família no sul de Israel, fora de Jerusalém, nas regiões montanhosas de Efraim. Convocou Baraque, da tribo de Naftali, da região de Azor. Quando Baraque chegou, Débora corajosamente lhe transmitiu o plano de Deus. Porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem dizendo, vai e leva a gente ao monte Tabor e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon? E farei ir a ti para o ribeiro Quizon, a Sísera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e as suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Baraque era um militar e estava disposto a obedecer, mas insistiu que Débora fosse com ele. Débora concordou. Porém disse a Baraque que assim ele cederia a uma mulher a honra de capturar Sísera. Eita, mulher de coragem. Naqueles dias, Deus sustentou Israel, como Débora sabia que Deus faria. Deus, nessa noite, é Ele quem está te sustentando. Em plena batalha, em pleno vendaval, em plena guerra. É Deus, não é a sua capacidade nem a minha, mas é o Senhor dos exércitos com você e comigo. Aleluia! Mais tarde,
Débora escreveu um belo cântico que está em Juízes 5, que exalta a Deus e revela muito sobre a sua própria pessoa. Ela era uma mulher de profunda fé e grande discernimento espiritual. Ela avaliou, Débora, ela conseguiu avaliar a sombria situação do seu país com muita perspicácia. Ela compreendeu o motivo da decadência, a decadência do povo de Israel, idolatria. Não somente a imagem de escultura, mas também a mamon, acúmulo de dinheiro, as pessoas muito materialistas. Você sabe que a cultura, alguns dizem que os judeus são materialistas, né? Mas ela assumiu a responsabilidade pela nação de Israel. Ela tinha tanta autoridade, amados, que quando convocou Baraque, ele veio imediatamente sem questionar sua autoridade ou suas instruções. Débora, ela é a única mulher na Bíblia Sagrada que não apenas governou Israel, como também deu ordens militares a um homem. E isso com a bênção de Deus. Quando ela mandava reunir as tropas, esperava que elas se apresentassem. Aos que ignoravam o chamado, ela amaldiçoava. É forte isso. Ah, mas Deus é amor. Deus é amor, mas é um Deus de equidade, é um Deus de justiça. E havia uma autoridade sobre a vida daquela mulher, juíza sobre um povo. Está vendo por que filho só vive fracassado por não honrar pai e mãe? Está vendo por que esposa que não respeita a liderança do marido é um fracasso, a vida é uma miséria? Questão da autoridade, questão da honra. Débora provavelmente não conseguia entender porque esses combatentes de Israel tinham tão pouca fé em Deus. É uma coisa que eu não entendo. Nós, durante 8 anos, numa emissora de rádio, as pessoas começaram a entender a visão que eu e o pastor Zeca Torres temos de evangelho. Eu não creio que um legalista, um religioso, que ainda não nasceu de novo em Cristo Jesus, no dia do arrebatamento possa subir. Eu creio num cristão que tem íntima compaixão de quem sofre. Seja ele espiritualista, que acredita que as plantas têm alma, que acredita que os animais são pequenos deuses, como na Índia, que não se mata vaca porque é um animal sagrado. Sabe por quê? Você nunca procurou saber, não? A Índia é um país muito pobre. E as fezes da vaca, os indianos colocam para secar. E no inverno, com toda aquela pobreza, eles não têm casacos e cobertores e colchões macios. Então as fezes da vaca, do boi, eles esquentam toda uma família quando colocam fogo. Por isso eles não matam a vaca. Baraque estava disposto a obedecer. Por um lado, Débora aparentava ser uma mulher dura no confronto, mas também parecia extremamente maternal. Eu vou dizer uma coisa a vocês, homens. Vocês nunca vão entender o sentimento de uma mãe por um filho, por uma filha. O que é gerar 9 meses em seu ventre. Uma mulher gerar em seu ventre uma vida, um bebê. Quando começa a chutar, quando começa a mexer, quando começa a se movimentar. Daniel era uma bênção, porque até os 7 meses eu não sabia que era um menino. Ele só vivia fechadinho. E não dava para ver na ultrassonografia. Como minha gravidez foi de altíssimo risco, apesar de ter 1,77 m, a minha bacia era estreita. Agora não, ela largou depois da gestação. Então, minha gravidez foi de altíssimo risco. Eu fiquei com pré-eclâmpsia. E no 5º mês, a obstetra disse: Dona Adélia, a senhora tem que ficar de repouso absoluto. Sentia muitas cólicas. O corpo rejeita o feto como um ser estranho. Então, as cólicas no ventre de uma mulher que está gestante são muito intensas no início. Eu enjoei até 4 meses. Mas o que eu percebo é que vocês, homens, às vezes vocês não entendem quando um filho está sofrendo. Às vezes o pai diz: você está dando muito dengo para esse garoto, para essa menina. É porque ele não teve essa oportunidade que você, que é mãe, teve e tem, como Tatiana, a esposa do Alberto, que está com o bebê no seu ventre. São experiências muito profundas. Tanto é que quando eu estava pregando uma vez em
Lagoa da Canoa, perdão, ali do outro lado da lagoa, esqueci o nome, um povoado, Coqueiro Seco. Antes de pregar, eu ouvi o choro de uma criança do vizinho, mas era o choro de Daniel. Naquele momento, a babá inventou de noite de lavar a garagem da nossa casa com o menino no colo. E ela caiu, e quando o Daniel caiu, bateu o queixo, bateu a boca, mordeu o dentinho, estava nascendo, a presinha, e aí foi sangue, foi horrível. Então é uma ligação muito profunda de nós que somos mães com os nossos filhos. Ainda mais eu que tenho filhos espirituais, temos, né? Filhos espirituais, nós que coordenamos pessoas. Mas somente uma mãe que se importa com seus filhos pensaria em descrever a mãe de Cícera aguardando ansiosamente que o seu filho voltasse para casa, preocupada com sua demora em voltar da batalha. É interessante, irmãos, observar que não existe evidência bíblica de que Débora tenha usurpado a autoridade masculina. É triste dizer que provavelmente, escutem bem, porque é que Deus chamou uma mulher. Existia pouca autoridade masculina fiel a Deus naqueles dias. Israel estava em condição espiritual tão lamentável que Deus envergonhou a nação daqueles dias, depositando o mais alto cargo de liderança nas mãos de uma mulher. Não é assustador? O Senhor, nesses últimos dias, Ele tem chamado homens, mulheres, jovens, meninos, anciãos, para pregar as boas novas do Evangelho com seu testemunho de vida. Nós estamos vivenciando tempos em que os pecadores, eles não estão interessados em anel de doutor, em bacharel, em teologia. As pessoas estão com sede de Deus, estão buscando a Deus nas matas virgens, nas encruzilhadas, nas cachoeiras, nas praias. As pessoas estão com tanta sede de Deus que se prostram diante de deuses pagãos, sacrificam seus filhos. Conheço a história de um empresário no Rio de Janeiro, que fez um pacto com o inferno. Ele é muito rico. E hoje ele está lá no Rio de Janeiro, na Assembleia de Deus. Mas há um processo, Deus está permitindo na vida daquele homem um processo muito doloroso, porque ele fez uma cirurgia de próstata, e na quimioterapia, era uma dosagem da quimioterapia, e infelizmente, o oncologista errou e deu 10 vezes mais. Sabe, irmãos, nós estamos vivendo tempos em que precisamos lutar por aquilo que acreditamos. Eu acredito que Jesus é o único intermediador entre Deus e os homens. Eu acredito que Jesus ressuscitou dos mortos ao 3º dia. Eu acredito que ele ficou 40 dias discipulando os apóstolos. E ao 40º dia Jesus subiu em ascensão aos céus. E disse aos apóstolos: eu vou enviar o Espírito Santo Consolador. Porque se não fosse o Espírito Santo nas nossas vidas, nenhum de nós suportaríamos a ingratidão de um amigo, a traição de um cônjuge, a falsidade de um amigo, a injustiça que um filho pode praticar contra seu pai ou sua mãe. A minha mãe conta a história de uma amiga dela, Ofélia, era enfermeira lá no Hospital de Servidores do Estado. E Ofélia foi casada com um homem que não queria nada com a vida. E ela teve Alexandre, e Alexandre nasceu deficiente das pernas, no parto normal. Houve um processo que o garoto teve uma fratura, o bebê. Por isso aquela bacia, né? Eu nem sabia, eu pensei que era lavar a mão. Mas não é quando o bebê sai, pode cair. E Alexandre ficou paralítico. E tia Ofélia teve um problema de nervos muito grande. E Alexandre chegou: mãe, não se preocupa não. Vamos passar uma procuração para mim, que eu resolvo. Ele era criado comigo na creche, lá do Hospital de Servidores do Estado. Eu fui criada em creche. E Alexandre pediu para a mãe. A mãe, tendo só o filho, deu a vida toda
para ajudar o filho, fazer fisioterapia, ele fazia musculação e tal, daqui para cima bombado, mas as pernas atrofiadas. Alexandre vai e com aquela procuração faz um empréstimo pessoal, resolve vender a casa que a mãe morava e colocou a mãe, colocou Rivotril num suco dela e a internou num asilo. E quando ela acordou, tia Ofélia, Alexandre gastou tudo com drogas, que ele era usuário de drogas. E a minha mãe conta, quando ela ficou sabendo, mamãe chorou, porque já foi uma outra amiga que contou para ela, disse, Ivonete, fui visitar a Ofélia na casa de repouso no tal canto. Alexandre pegou a procuração da própria mãe. São tempos trabalhosos. Mas existe um Deus que restaura sonhos. Quando você decide aceitá-lo como único Senhor Salvador da sua vida, tudo é possível ao que crê. Sabe, irmãos, hoje a gente vivendo em um mundo dirigido pelo sucesso e pela realização material, é fácil esquecer que Deus não deseja tanto as nossas habilidades, mas sim a nossa vontade e o nosso querer que vem da fé. Atitude de fé foi ministrada, essa palavra ontem, aqui à tarde. Você pode lembrar que a história das missões modernas está igualmente repleta de mulheres de grande fé a quem Deus colocou em posições de enorme responsabilidade. Você sabia que nas selvas da Colômbia e da Venezuela, por mais de 50 anos, 2 mulheres implantaram centenas de igrejas? E a autobiografia dessas mulheres foi publicada na missão Novas Tribos. Você sabia que Deus tem levantado pessoas que aos olhos de uma sociedade moderna não teriam a mínima capacidade de ministrar a palavra de Deus, mas Deus não escolhe somente os capacitados, Ele, o Senhor, capacita os escolhidos. Você precisa nessa noite tomar uma atitude. Por que eu estou falando de Débora? Porque ela, diante de Deus, ela tinha fé. Davi tinha fé. Você precisa ter fé que Deus é contigo na tua caminhada rumo a Jerusalém Celestial. Sabe uma coisa que a vida me ensinou? Hoje eu entendo porque eu sou pastora e esposa de um pastor. A vida me proporcionou tantas traições, tantas pancadas, mas eu nunca perdi a fé no meu Deus. A cada novo dia, a alegria do Senhor tem sido a minha força. Ao ponto em que mulheres chegaram ontem, pastora Adélia, de onde a senhora tira toda essa energia? Eu cheguei para ela, essa energia não é minha. Essa energia vem do Senhor dos Exércitos. Porque quando você é pentecostal como eu sou, quando você é cheio da unção do Espírito Santo, e o inferno se levanta com fúria, e os falsos amigos se revelam, e a ingratidão paira no ambiente em que você não consegue definir quem são seus verdadeiros amigos, o Espírito Santo te consola. Eu não preciso interpretar papel. Estava conversando ali com o coronel, o pai da Sueni, e com o obreiro, são 2 obreiros. De onde Deus nos tirou para sentarmos entre príncipes, qualquer provação é lucro, vindo da parte de Deus. Porque Deus, quando nos prova, Ele quer nos aprovar. Não se sinta só, não se sinta abandonado, não se sinta desprezado. O teu Deus te chamou para fazer a diferença. Aleluia! Baraque, sem dúvida, foi um ótimo militar, irmãos. Seu nome está registrado em Hebreus 11, como homem de fé. Coloca aí Hebreus 11. Aleluia. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. 2. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. 3. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. 4.
Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. 5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Você pode dar glória a Deus? Pode dar glória a Deus? Mais uma vez, glória a Deus. Deixa aí, congelado. Sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que Ele é real, que Ele é fiel, Ele é grande, Ele é poderoso. E a porta que Deus abre, ninguém fecha. E quando o teu Deus fecha uma porta, Ele escancara um portão. E que é galardoador, abençoador dos que o buscam. Aí está a diferença entre aqueles que têm fé em Deus. Pode o sangue dar na canela. Eu sei em quem tenho crido. Eu estou bem certa que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia do juízo final. Você sabe uma mentira que o inferno levantou há 8 anos atrás? Que ministério pastoral feminino, a maioria das pastoras é como pinguim de geladeira, só para enfeitar. Aí quando Deus chama alguém com uma unção de ousadia, como a pastora Valdenise, como a pastora Joseilda, como a missionária Érica, como a missionária Eliane, missionária Quitéria, aqueles que são fracos na fé, que não são dependentes de Deus, que não agradam a Deus, eles começam a criticar o ministério pastoral feminino. E se levantou uma calúnia. Pastora Adélia é quem manda na igreja, pastora Adélia é autoritária. Comecei a observar meia dúzia de gente incapacitada por Jeová, para ganhar vidas. Porque assim, amados, deixa eu explicar uma coisa para você. Nós temos um irmão aqui que é joalheiro. Mas ele não começou com joalheria. Mora num condomínio fechado, uma estrutura financeira estabelecida. Mas ele não começou por cima. Ele começou por baixo, como todos aqueles que são trabalhadores decentes. Nessa noite, você precisa entender uma coisa. Deus usa quem Ele quer, da forma como Ele quer. Deus usou para o capitão da Síria, Naamã, uma menina, uma escrava, uma empregada doméstica. Deus, quando Ele quer tratar alguém, Ele usa quem Ele quer. Você tem que ter humildade para ouvir a voz de Deus. Deus, nesses últimos dias, deseja que você ajude quem está sofrendo. Chega junto e diz: olha, eu sou da Assembleia de Deus Atitude. Quero ajudar você. Se Deus me ajudou, por que não pode ajudar você? Quantas pessoas chegam para mim e dizem assim: pastora Adélia, mas a minha avó é espiritualista, meu pai e minha mãe são espiritualistas, e eu sou espiritualista. E eu chego para a pessoa e diz: você sabe que Deus é espírito, mas é necessário deixar a necromancia de lado. Consulta a mortos é abominação a Deus. Você atrai maldição para a tua vida e para a vida dos seus filhos e dos seus netos e dos bisnetos. E se você decidir aceitar Jesus Cristo, a bênção permanecerá até 1000 anos, ou tantos anos sejam. Aleluia. Sabe, irmãos, a alegria do Senhor tem sido a minha força. Eu achei lindo o doutor Yuri, que veio lá de Brasília, filho dos amados obreiros, né, evangelista Francisco José e sua esposa. E ele falando, tá agora aqui em Maceió. Eu disse: é uma bênção ser psicólogo. E melhor ainda, além de ser psicólogo, ser cheio da unção do Espírito Santo. Porque revela tudo que está encoberto. Pastor Zeca tinha um cunhado que era psiquiatra, ele já morreu, doutor Josemar, e ele dizia o seguinte, que quando no consultório chegava um paciente arrastando a chinela, isso aí já morreu e esqueceram de enterrar. Na consulta. Mas quando chegava alguém batendo,
Bom dia, doutor, boa tarde, doutor, pof, 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 pof. Ele dizia, esse aí tem gás. Esse aí quer ser curado. Nessa noite você precisa ser curado por Cristo Jesus. Você precisa pisar com força, com ousadia. Porque mais um ano estamos começando. E Deus deseja te fazer próspero. E a verdadeira prosperidade é a ausência de necessidade. Obrigada, meu irmão. Mas Baraque teria capturado Sísera se tivesse confiado um pouco mais em Deus. Débora, por outro lado, era uma simples esposa e mãe. A fé dessa mulher em Deus a tornou um vaso muito mais útil para o Senhor do que alguém poderia imaginar. A Bíblia ensina que o nosso tempo na terra é curto. O que é a vossa vida? Tiago 4,14. Coloca aí, meu irmão. Tiago 4,14. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. No ano passado, esse período do ano, meu pai tinha viajado conosco. Brincalhão, a figura. Puxei muito ao meu pai. Sempre teve uma hérnia de umbigo, sempre. Depois de um processo, fez uma cirurgia e está lá na cama. Teve flebite, não anda mais, está com a colostomia. E a médica chegou para minha mãe e disse, Dona Ivonete, a médica do home care, a senhora está dando algum chá para seu Benedito? Alguma garrafada? Porque o seu Benedito voltou a engordar. E ele está com a colostomia. E a tendência é emagrecer. E ele não tem febre, ele não tem dor, ele não tem nada. A senhora está dando alguma garrafada? Aí minha mãe chegou para a doutora e disse, doutora, a senhora sabe que nós somos crentes, que seguimos a Cristo. É Jesus quem tem cuidado do meu esposo. Sabe, irmãos, muitas pessoas podem abalar montanhas com suas credenciais. Pode construir reinos com suas aptidões. Mas no final, escute bem nessa noite, porque Deus deseja que você tome uma atitude. No final, o que vai contar para a eternidade não será aquilo que realizamos com nossas habilidades, mas o que Deus fez através de nós por meio da nossa fé. É isso que vai contar. O que é que você tem feito com essa fé que você tem no seu Deus? Eu quero que você se coloque de pé. Em nome de Jesus. Feche seus olhos. É incrível quando você vivencia experiências fortes. Há uma guerra entre a carne e o espírito. Os sentimentos afloram de tal forma que é só na provação é que você sabe quem você é diante de Deus. Não é quando tudo vai bem, não. É quando o médico chega e diz, olha, seu fulano, o seu quadro é grave. Nem químio, nem radioterapia dá jeito. Olha, casal, infelizmente, nem com tratamento vocês poderão gerar filhos. Olha, fulana, infelizmente, por causa da sua idade, não existe condição de você voltar a trabalhar por causa, de repente, de uma deficiência. É aí que você sabe quem você é diante de Deus. Quando as coisas não vão bem, quando os projetos que você traça não dão certo, quando o casamento naufraga e você decidiu amar aquele cônjuge com tanta intensidade, mas uma das partes não deseja mais que o casamento dê certo. É quando você precisa de alguém que você ajudou no passado e a pessoa chega, olha, infelizmente eu não quero me envolver nesse assunto, eu não me queimo por ninguém. É aí que você vê quem você é, porque sem fé é impossível agradar a Deus.
Mas quando você ouve a palavra de Deus, como no culto desse, você pode crer, acreditar que Deus não está interessado nos seus fracassos, no seu passado. Deus não está interessado em apontar os seus erros, se você verdadeiramente se arrependeu e é nova criatura em Cristo Jesus. Mas Deus está interessado que você tenha vida, e vida em abundância, que você possa ser grato a cada dia pela manhã. Quantas pessoas entram nas igrejas evangélicas no Brasil, atrás de uma cura, de uma abertura de porta financeira, atrás de uma restauração na sua família, mas se esquecem de serem gratos a Deus. Por isso que eu passei aquele vídeo, porque o que está faltando nas igrejas evangélicas no Brasil, está sendo gravado e eu quero que o Bruno exiba mesmo, é gratidão a esse Deus por todos os benefícios que Ele tem nos proporcionado. Gratidão por tudo aquilo que você tem vivenciado. Você que é mãe e diz: nossa, mas ele acorda tarde, ele é bagunceiro. É o que diz o vídeo. Agradeça a Deus porque você tem filhos. Quantos casais não têm filhos? Criam um cachorro, criam 2, criam 3. Mas no fundo, o que aquele casal queria era ter um bebê falando gugu dadá. Me lembro que quando o Daniel era bebê, demorou demais a falar. Eu tinha levado na fono, disse: olha, ele é normal. E eu me lembro que eu fui a um casamento com meu esposo, minha irmã estava lá em casa, porque estava sem babá. E a Aninha. E quando menos espera na cozinha, minha mãe dando danoninho para ele. Na hora de sair, eu já nem esperava. O menino não falava nada, eu ensinava mamã, nada. Aí ele chegou e falou assim: Aninha. Eu quase tive um troço, porque eu nunca tinha visto bebê falando logo uma palavra com 3 sílabas. Eu dei um grito, dei glória a Deus, que eu sabia, o menino fala, né? Depois me disseram que quanto mais tempo a criança passa para falar, para aprender a falar, mais inteligente ela fica. Eu gostaria que você curvasse sua cabeça nessa noite. Por que eu preguei sobre Débora? Porque ela, Davi e tantos personagens que a Bíblia Sagrada nos mostram, tinham fé. E eu sei que tem pessoas nessa noite que precisam reformular sua vida. Meu pai poderia ter aproveitado mais a vida. Tantas vezes eu dizia: meu pai, vamos viajar, vamos para o sertão, vamos para a fazenda. Ah, não posso deixar cachorro. Meu pai sempre criou bicho de estimação. Ah, não posso, porque quem vai ficar com a cachorra? E hoje lá deitado, sem poder aproveitar a vida, eu digo: Jeová, é assim mesmo. O Senhor nos dá o necessário para sermos felizes na Tua presença. E tem tanta gente que não está aproveitando. Mas uma coisa eu quero compartilhar com vocês. A Assembleia de Deus Atitude é a igreja onde Deus traz benefícios. Se você nessa noite pedir ao Senhor para transformar a sua personalidade: ah, mas eu quero um carro zero. Meu irmão, o que tem de gente que depois que ganhou o carro zero deixa de seguir Cristo. Quando está de ônibus, segue. Jesus manda o carro, desiste. Ah, porque a gasolina está cara. Vai pagar o ônibus, o passe. Eu gostaria que você colocasse a mão assim no teu coração. Você sabe que o coração é aqui no centro, né? Não estou falando que você de repente não saiba, mas coloque a mão no coração. Vocês sabem que eu não sou cantora, eu nunca fiz curso de canto. Eu sou uma adoradora. Uma adoradora que louva ao Senhor. No vale, na caverna, no deserto, no monte, porque sei que o meu Deus habita no meio dos louvores. E eu quero convidar você que nessa noite precisa tomar uma atitude, precisa decidir: olha, eu vou mudar. Eu vou me tornar mais sincero diante de Deus, eu vou ler mais a palavra de Deus. No meu carro não vai mais entrar pagode, só vai entrar música de crente. Não, aquela programação maligna da TV e da internet está repreendido. Não vou mais, vou deletar.
Aquele telefone da ex-amante que você ainda tem. Ah, porque eu vou evangelizar. Crente, deixa outro ou outra evangelizar. A figura lá, fuja da aparência do mal. Sabe o que uma médica disse para mim ontem aqui? O número de mulheres da terceira idade que estão dando entrada nos hospitais em Maceió com AIDS triplicou. E o histórico dessas mulheres contraíram AIDS com o próprio esposo. Mas Jesus é o médico dos médicos. Curva sua cabeça. Aqui ninguém está para apontar os seus erros. Eu tenho falhas como você tem, mas uma coisa é verdadeira. Eu sou sincera diante de Deus. E é esta sinceridade que Deus está à procura. Em homens, mulheres, jovens, crianças. E se você precisa nessa noite reformular alguma coisa, não precisa contar para o obreiro, nem para a obreira. Mas eu convido você a sair do seu lugar, porque eu quero orar por você. Porque eu sei que essa noite é uma noite em que você precisa tomar uma atitude.